E hoje a gente vai falar sobre gastrite, um assunto bem polêmico e que tem diferentes etiologias. E quando a gente fala etiologias, ou seja, é a forma da pessoa ter esse tipo de doença. Então você já deve ter ouvido a gastrite nervosa. Parece que ela é a forma que a gente diz que é mais preponderante, mas você vai ouvir nesse vídeo que na verdade ela não é. Diante de artigos, a gente vê que a maioria das pessoas que tem esse tipo, de doença, ela vem causada por uma bactéria chamada H. pylori. E hoje a gente vai ver o que essa bactéria causa, quais são as formas da gente mediar essa doença, como que a gente vai investigar. Esse é o principal, como você procurar ajuda. Então, a primeira coisa que você tem que entender é estilo de vida. Então, se a gente voltar um pouco, do que eu comentei sobre a questão da gastrite nervosa, a gente já vê que essa gastrite é de forma psicossomática. Então, o que acontece? A nossa mente influencia o nosso corpo a desenvolver determinado tipo de doença. Então, se você fica muito nervosa, se você tem uma ansiedade que às vezes você não libera, se a sua condução da sua emoção durante o seu dia a dia, ela não está equilibrada, eu te convido já a fazer esse manejo de forma imediata. Depois a gente entra um pouco de estilo de vida. Muitas pessoas não falam da atividade física dentro da doença gastrite. Nossa, gastrite, atividade física, por quê? O que as duas têm a ver? Na verdade, realmente elas não têm a ver de forma direta, mas indiretamente, quando a gente fala de uma mente que está cansada, que tá ansiosa, que tá nervosa, se eu tenho uma atividade física recorrente, eu começo a aliviar, eu começo a ficar mais equilibrada emocionalmente. Então isso faz com que eu diminua as chances dessa gastrite aparecer. Isso eu tô falando ainda de forma de gastrite nervosa. E aí, quando a gente entra já para uma gastrite infecciosa, ou pode ser medicamentosa, ocorre muito essa forma medicamentosa, porque as pessoas às vezes têm uma vez essa gastrite, pode ser até uma gastrite nervosa, e de repente essa pessoa começa a usar inúmeros tipos de medicamento para conter, a gente fala que geralmente são medicamentos do grupo Prazóis. Então eles são fáceis de comprar, então você começa a usar, utilizar de forma ininterrupta, sem ter uma condução médica, e isso começa a agravar, e pode vir até a virar uma gastrite crônica. Então, quais as formas de você investigar? A primeira coisa é você procurar um médico, e obviamente um médico específico, então um gastro. Você vai atrás desse médico. E aí, ele obviamente tem a condução dele, mas geralmente o que ele vai investigar? Vai fazer toda uma anamnese, e ele pode vir a pedir uma endoscopia, ele pode vir a pedir uma biópsia. Então, ele vai te investigar por completo para realmente saber como que tudo começou, exatamente porque a gente tem inúmeras formas que podem acontecer essa gastrite. E essa gastrite também pode ser autoimune, a gente tem também um fator genético para gastrite. Então tudo isso tem que ser analisado. Um fator importante, falei de atividade física e eu tô no papel aqui como nutricionista. Então, como que a gente vai conduzir isso se eu tenho gastrite ou se eu não quero ter ou desenvolver, se eu tenho uma predisposição? Então a gente tem que ver primeiro estilo de vida diante da sua alimentação. Então muitas vezes a gente usa muita bebida alcoólica, eu falo, utiliza desse meio, então principalmente finais de semana, tem gente que às vezes nem leva isso tanto pro final de semana também, consome bebida alcoólica no seu dia a dia, então é fator agravante. Pessoas que tomam muito café, principalmente pessoas que têm um ritmo de trabalho muito extenuante. Então eu entro com duas coisas, o fator emocional dessa pessoa que tem um ritmo de trabalho extenuante, e ela vai compensando todo esse dia tomando muito café. Pode desenvolver a gastrite, E não só o café, mas alimentos que contenham cafeína. E aí entra também frituras, geralmente, por exemplo, falando desse caso clínico, vamos levar para um caso clínico que é uma pessoa que trabalha demais e às vezes não tem tempo para ir comer em casa. Onde que ela vai comer? Fora de casa. Então ela toma café o dia inteiro, ela faz uso de bebida alcoólica no seu fim de semana, por exemplo, come na rua. Então tem um fator aí que a gente tem que ver, que são comidas geralmente com alto teor de óleos, de temperos,
e às vezes não são temperos naturais, sei lá, conservante, né? Se for uma coisa que está empacotada, né? Se for uma coisa que é industrializada. Então, tudo isso a gente tem que investigar, se tá dentro do seu dia a dia. E aí, como conter isso? Então, como conter? Primeiro, tratando a sua mente, a primeira coisa, é estilo de vida. Começando a comer de forma mais natural, tirando os alimentos ultraprocessados, fazendo alto consumo de fibras, então de frutas, legumes e verduras, porque eu vou estimular essa digestão a ficar mais lenta, e uma digestão mais lenta faz com que eu produza menos ácido gástrico. Comer devagar. É importante que você tenha esse momento, né? Que faça do seu alimento um momento mesmo, para você degustar, para você apreciar. Então, comer devagar, mastigar de forma mais lenta, né? A gente fala que todo o nosso processo de digestão, ele já começa aqui, ó. Já começa na boca, já começa em como você estimula essa mastigação. Obviamente, você reduzir aqueles alimentos que eu já falei também, né? Como refrigerantes, bebidas alcoólicas, alimentos com cafeína. Outra coisa muito importante para a gente finalizar é o consumo de chás, principalmente os chás de frutas e o chá de ervas, principalmente erva doce. Essa eu acho que é a maior dica e que a gente passa muito em consultório, né? Principalmente para quem já tem a gastrite crônica, a gente finalizar sempre as refeições com um chá mais digestivo, como o chá de erva doce. Espero que eu tenha agregado aí para você. É um assunto bem polêmico. Hoje a gente tem artigos também que falam de suplementação, porque muitas vezes a gente fica, quando a gente tem algo mais crônico, a gente começa a ficar deficiente de algumas vitaminas, de alguns minerais, principalmente porque o estômago ele já absorve algumas desses micronutrientes, ocorre uma deficiência e a gente tem que suplementar. Então, olha a importância da gente estar bem perto, né, bem próximo de um nutricionista para conduzir seu plano alimentar e às vezes já fazer uma suplementação, e de estar próximo também de um médico que te conduza da melhor forma e que possa investigar e te fazer entender realmente aquilo que você tem e como fazer um processo de tratamento que seja efetivo, para a gente não ficar sempre pensando em medicação antes de pensar, né, num novo estilo de vida. É isso, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem esse vídeo, espero vocês numa próxima. Um beijão!